Olá, estamos iniciando mais um programa, o tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Nosso telespectador já foi comunicado, vamos dizer assim, no último programa, de que a partir da semana passada eu assumi a bancada do tema é Direito, no lugar do professor Sérgio Blatz, o qual nos honra com sua presença a partir do ano de 2015, como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E hoje, eu convidei o professor Santiago Arthur Berger Cito para conversarmos um pouco sobre um tema que me é bastante caro na graduação e no mundo da vida jurídica, que é a hermenêutica jurídica. Um tema importante, de suma relevância e que, sem sombra de dúvidas, abrilhanta o mundo jurídico de uma forma bastante intensa. Não é verdade, professor? Seja bem-vindo. É verdade, professor. Muito obrigado pelo convite, inicialmente. É um prazer estar aqui, conversar com o colega e, mais importante, falar sobre a hermenêutica, né? Essa disciplina que eu tenho a felicidade de ministrar aqui no curso, na graduação, e que, como o senhor falou, abrilhanta o nosso funcionamento judicial, e que hoje nos é tão cara, pouco, digamos assim, trabalhada, mas que o espaço que nos fornece demonstra a importância que ela tem, tanto que é uma disciplina regular do curso, né? Se me permite, eu gostaria de falar inicialmente sobre como ela se encaixa, digamos assim, na formação do jurista que o Centro Universitário Franciscano está pretendendo, digamos assim, produzir. É importante, professor, que nós realmente comecemos por aí, porque, como o senhor mesmo disse, essa é uma disciplina da matriz curricular, é uma disciplina obrigatória da matriz do curso de Direito. Então, a disciplina que assume a feição de obrigatória, realmente, ela tem uma feição diferenciada, né? O curso de Direito é composto por disciplinas obrigatórias e por disciplinas optativas, mas a hermenêutica jurídica, a seu modo, é uma disciplina de 51 horas, uma disciplina obrigatória. E nós entendemos, enquanto coordenação, que realmente essa é uma disciplina que faz toda a diferença. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Acredito que a diferença que perpassa a disciplina de hermenêutica é a conjugação que ela faz, porque ela está numa espécie de metade do caminho, entre propedêuticas que perfazem os primeiros semestres do curso e as, podemos dizer assim, dogmáticas que fazem o restante do curso. Essa posição, terceiro semestre que ela ocupa, tem uma característica chave, que constitui bastante do que ela diz a respeito dos dogmas e do enfrentamento filosófico que muitas vezes é deixado à revelia por parte dos profissionais. Então, fazer parte, né, do conteúdo, digamos assim, curricular do curso é muito importante. Quando nós estudamos hermenêutica pela primeira vez, digamos assim, e até nos primeiros dias de aula, eu costumo dizer para os alunos, do que se trata a hermenêutica, né? Afinal de contas, o que é hermenêutica? Por que esse nome? É de onde vem o estudo, ou mais, talvez o mais indagante de tudo. Por que é tão importante falar sobre isso, né? Então, as primeiras aulas eu dedico a fazer isso, a explicar. Primeiro, hermenêutica vem de Hermes, é um deus, é grego, faço toda uma explicação mitológica para dizer para o aluno que ele tem que entender de onde vem o termo. Me parece que a etimologia diz bastante do que a gente vai conversar durante o semestre. Para além dessas questões, falar sobre hermenêutica é posicionar o aluno frente à filosofia do direito, mas sem perder de vista o foco prático. Então a hermenêutica faz esse casamento. Eu discuto com alunos artigos de lei, artigos da Constituição, jurisprudência, mas não deixo de fazer o apanhado teórico epistemológico que é necessário para iluminar, digamos assim, o caminho de quem começa uma vida na graduação. Essa disciplina, professor, é uma disciplina que, por um lado, ela segue a tradição do direito com a filosofia, lembrando sempre que o direito advém da própria filosofia, num certo momento da sua evolução, mas também uma disciplina que, com esse nome, não é tão tradicional assim. E se nós formos verificar a ementa da disciplina, os interessados nisso
podem mandar um e-mail para direito@unifra.br, nós podemos disponibilizar para que se interem um pouco mais do que a gente está dizendo. Mas ali poderão verificar que essa é uma disciplina que trabalha com a noção de regra jurídica, com a noção de princípio jurídico, com a noção de colisão, se é que é possível falar nisso, trabalha com questões relativas à subjetividade. Qual é a importância desse discurso no cenário jurídico acadêmico? Eu lhe pergunto acadêmico num primeiro momento, porque a ideia é, no segundo bloco, nós jogarmos essa discussão num ambiente mais de prática do direito propriamente dito. Me parece que o acadêmico do direito, ele não está muito a par ainda, até pela própria posição da cadeira no terceiro semestre. Alguns estão começando a fazer estágio nessa fase do curso, mas já estão enfrentando algum tipo de conhecimento a respeito do que passa, digamos assim, no cotidiano forense, daqueles que lidam no processo, né? E quem está mais a par dessas questões já começa a se indagar. Coisas do tipo, como o juiz decide? Por que o juiz decide dessa forma? Qual interpretação deve ser privilegiada? Tem uma interpretação certa de uma norma? É possível falar numa resposta correta? Isso torna o direito matemática, sim ou não? Então, esses questionamentos que são, assim, digamos, é quase como uma preocupação humana, não tem tanto a ver com o direito, mas quando a gente se depara com essas questões, de pronto isso surge no intelecto do aluno. Então, o acadêmico, quando ele enfrenta a cadeira de hermenêutica, ele passa a abrir os olhos para essas questões, que ficam, quando muito, no silêncio do cotidiano. Então, quando eu apresento a cadeira para o acadêmico, procuro sempre dizer uma frase que costumo repetir no início dos semestres. Digo para eles: estudar hermenêutica é olhar por trás desse pano onde se desenvolve o espetáculo jurídico. Então, existe uma cortina, professor, que esconde meandros muito do discurso, o chamado não dito. Toda vez que o direito nos responde algumas questões, que a filosofia nos coloca outras questões, um mundo fica escondido por aquelas que não são ditas. E estudar hermenêutica é ficar atento para isso. Portanto, a diferença entre regra, princípio, classificá-los como norma, entendê-los como espécie de um gênero chamado norma, entender de onde vem a norma, por que existe a norma ou como se interpreta a norma, ou se é possível falar numa escala de interpretação. Existe uma escala do que é melhor, assim essa é a correta interpretação e as demais não são tão corretas. Existe essa escala, esse escalonamento, todos esses questionamentos fazem parte do nosso métier dentro dessa cadeira. Agora, professor, historicamente existe uma espécie de velamento dessa discussão, tanto nas academias quanto no mundo da vida jurídico. Nós temos vários exemplos de escolas, inclusive desde a Idade Média, que optaram por um direito totalmente positivado e de um ensino codificado, vamos dizer assim, em que até os professores se limitavam a ler os artigos dos códigos. E o velamento hermenêutico, ele também, né, assume um lugar de importância nessa discussão que a gente está realizando aqui hoje, nessa conversa, justamente em razão disso. É preciso que os acadêmicos, que depois vão se tornar profissionais, tenham noção de que, por vezes, o texto não é somente o texto. Correto, professor? Confere. Na verdade, o velamento hermenêutico que o senhor falou, professor, ele faz parte de um esquema de poder. Essa é a verdade. As construções teórico-filosóficas que vigeram durante muito tempo na história da nossa humanidade constituíram patamares de esconderijo do poder. Às vezes o poder ele é realizado de um certo ponto de vista que é mantido neutro, ou escondido, ou pelo menos obnubilado por uma teoria dominante. E a teoria dominante que faz esse esconderijo, na verdade, ela é projetada para isso. Então, o que a gente vê nesses discursos, como bem denunciou professores como, por exemplo, Luiz Alberto Vará e tantos outros que a gente estudou na nossa formação, demonstram que existe um discurso que é velado e que esse velamento é proposital. Então, estudar hermenêutica é uma espécie de revolução. Uma revolução que não adentra apenas no campo teórico-filosófico, mas também no campo individual. O sujeito que estuda hermenêutica, ele se descobre.
ele se revela, digamos assim, o seu interior passa a ser investigável. E aquilo que não é investigável é núcleo de um silêncio. Então, estudar a hermenêutica é fazer isso. É uma espécie de descobrir aquele discurso que é velado e que muitas vezes é propositalmente velado e jogar isso num panorama científico, digamos assim. Um panorama de questionamento, de objetividade, de busca por uma resposta que muitas vezes é mantida nesse silêncio, digamos assim. A fala da disciplina é uma fala que, ao fim e ao cabo, vai desembocar na questão da aplicação do direito, na questão da construção do direito. E nós temos, na evolução do próprio Estado moderno, diferentes momentos em relação a isso. Nós temos o juiz do século XVIII como um juiz meramente reprodutor do texto da lei, nós temos o juiz do século XX depois, que é o juiz que, por força do Estado Social, já é um juiz diferenciado, né, que criou asas, vamos dizer assim, aos anseios de uma demanda que até então não existia. E nós temos agora um juiz do século XXI, que é um juiz de um terceiro modelo, vamos dizer assim, nessa construção, que também, né, guarda uma relação direta com tudo isso que a gente está dizendo aqui. Porque, na verdade, a disciplina enquanto disciplina, ela em muito se relaciona com o que acontece no mundo da prática jurídica. Eu gostaria que o professor falasse um pouquinho mais sobre isso. É sempre uma tentativa, uma experiência para o professor, né, que leciona hermenêutica, buscar um caminho que demonstre para o aluno a pertinência prática daquilo ali. Isso faz parte do próprio sistema de demonstração de que não se está fazendo filosofia por filosofia, como se diz, ou crítica pela crítica, outra frase que é um tanto famosa também. Então a hermenêutica ela não pode, e não é, e nem nunca foi, uma crítica pela crítica. Ela se coloca num espaço gnosiológico aberto justamente pelo silêncio. Então, quando o aluno é apresentado, por exemplo, a um determinado acórdão, a uma decisão, a uma discussão a respeito de uma DPF, no caso que a gente fala, alguns artigos até que a gente leva para dentro da sala de aula, colunas de sites especializados em temas jurídicos, tudo que a gente faz é o quê? Demonstrar para o aluno que aquilo que se discute em sala de aula, o modelo de juízo, o modelo de decisão, eles aparecem. Aquilo que se fala sobre um juiz, primeiramente, boca da lei. O primeiro juiz boca da lei, existe isso, professor? Os alunos me indagam. Existe um juiz que simplesmente reproduz lei quando decide? Esses modelos de positivismo, sim, são repristinados a toda hora. A depender da escala da análise, a depender de onde se fala, do local da fala, a gente ainda encontra decisões que acabam repristinando essa realidade. Então, de uma forma, o Estado liberal não morreu tanto assim. E quando a gente fala num juiz propositivo ou excessivamente participativo, o juiz que produz prova, que faz, enfim, né, esse juiz ainda, digamos assim, o juiz do welfare state, ele ainda aparece também. Né? Um juiz que é excessivamente subjetivista, digamos assim. Esse juiz ele acaba aparecendo. Uma comparação interessante que o professor Lênio Streck faz no Hermenêutica Jurídica em Crise é com aquela obra de William Shakespeare, Medida por Medida, o Measure by Measure, onde existe o juiz Ângelo. E o juiz Ângelo ele acaba fazendo esse jogo. Nós podemos, professor, se o senhor me permite, iniciar o segundo bloco exatamente nesse ponto. E levar o tema que envolve a hermenêutica jurídica para um âmbito de mais prática, vamos dizer assim. Fique conosco. Vamos fazer um breve intervalo e já retornamos. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente.
Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Retornamos então com o segundo bloco do programa de hoje, o tema é direito. Como eu fiz referência no início, convidei o professor Santiago Arthur Berger Cito para conversarmos sobre o tema hermenêutica jurídica, considerando que o professor Santiago é o professor titular dessa disciplina no curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. A ideia, professor, no primeiro bloco, foi a de tratarmos a hermenêutica enquanto hermenêutica na realidade acadêmica, na realidade do próprio curso. Agora, eu gostaria que a gente levasse a discussão um pouco mais para o mundo da vida, para o mundo da prática jurídica, para o mundo de onde as coisas acontecem, que é para o nosso telespectador também ter a ciência de que realmente essa é uma conversa, é um discurso que penetra na feição prática do direito, onde o direito acontece no dia a dia, na sangria do cotidiano. O senhor terminava o primeiro bloco falando do juiz Ângelo. Isso, exatamente. Era uma obra do William Shakespeare, citada pelo professor Lênio Streck no livro Hermenêutica Jurídica em Crise. E Ângelo, então, é um juiz que assume a Fria Viena com o intuito, claro, de começar a aplicar as normas que há muito não eram aplicadas. Elas existiam, porém não eram aplicadas. Ângelo era uma pessoa muito correta. Houve notícia de que um determinado rapaz havia sido preso e a pena pelo crime que ele havia praticado, que era o de fornicar antes do casamento, era a morte. Pois foi o que aconteceu, sua namorada apareceu grávida e ele então seria designado a pena capital. Acontece que a irmã dele, Isabela, compareceu perante Ângelo pedindo clemência. Ângelo prontamente negou, inicialmente com uma postura interessante, que nós em sala denominamos Ângelo I. E o Ângelo I é o juiz que diz, eu não tenho o que fazer, porque quem condenou o seu irmão à pena capital foi a lei, não fui eu. Num segundo momento, e após várias visitas por parte de Isabela, que era uma moça muito linda e que ia seguir o caminho religioso, Ângelo, tomado pelo fato da menina ser realmente muito bonita, acaba fazendo uma proposta a ela, dizendo que se dormires comigo, posso liberar seu irmão da pena capital. Então nós chamamos esse de Ângelo II em sala de aula. Então, para fazer uma distinção muito clara entre o Ângelo I e o Ângelo II, nós temos uma postura inicialmente objetiva, de um juiz que não participa do processo, mas que tão somente é um duto, um caminho por onde passa o comando legal. Ele realmente não tem nenhum tipo de participação humana, uma máquina poderia fazer aquele processo. Agora, o Ângelo II é um Ângelo que domina a lei. Então ele já não é mais escravo da lei. Ele passa a ser um senhor da lei. E ele decide quando ela funciona e quando ela não funciona. E esse exemplo ele é interessante para demonstrar os polos de aplicação do direito. Inicialmente você tem uma postura absolutamente objetivista, própria de um positivismo exegético francês, e no segundo momento você tem
uma postura altamente subjetiva, né, que acaba sendo um caminho desenhado por Kelsen. Mas essas situações são devidamente exploradas com muita calma, para demonstrar para o aluno que existem posturas objetivas acontecendo hoje no Poder Judiciário e existem posturas subjetivas acontecendo hoje no Poder Judiciário também. E nós demonstramos isso com alguns acordos, inclusive do STF. Realmente, professor, é um mundo novo que se descortina com a hermenêutica, e os alunos da graduação paulatinamente vão sendo inseridos nesse mundo, que é um mundo que, obviamente, acaba preparando para a vida prática. E falando nisso, tomo como exemplo o novo Código de Processo Civil, que está para ser publicado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a relação dessa conversa que nós estamos tendo aqui hoje com esse novo diploma. O senhor acha que assim, é possível fazer um link dessa construção com o novo código, no que tange principalmente ao aspecto da aplicação do direito? Eu não tenho dúvidas, professor, porque o novo Código de Processo Civil, ele vem em boa hora atendendo alguns anseios, digamos assim, da doutrina, que trabalham essa questão da fixação, digamos assim, dogmática. Nós temos um problema de poder judiciário que acaba incorrendo em diversas decisões judiciais que não respeitam o mandamento constitucional de fundamentação das decisões. E isso acontece demais no cotidiano. Nós que vivemos nesse mundo jurídico, ouvimos muito, principalmente de advogados e militantes, que têm seus recursos indeferidos, às vezes em decisões de uma linha, que não se aplica. Nego seguimento ou nego provimento, tendo em vista que houve um problema X. E não se adentra na questão. O mérito raramente é discutido. Então, quando nós temos um novo Código de Processo Civil, que vem com artigos realmente carregados de teor constitucional, a começar pelo artigo 1º, que fala que esse código será aplicado, ordenado, o processo civil é ordenado e aplicado de acordo com mandamentos da Constituição Federal. Então, nós estamos demonstrando um desenho de processo civil mais atento aos ditames da Constituição. Agora, professor, realmente se engana profundamente aquele que pensa que o novo código, por exemplo, vai trazer questões unicamente procedimentais ou relacionadas a prazo ou de competência processual. Se o senhor me permite, tem um artigo aqui que eu gostaria que o senhor hermeneuticamente o enfrentasse. Ele diz, de forma resumida, que qualquer decisão proferida por um juiz no território nacional brasileiro deve enfrentar basicamente 6 requisitos para que essa decisão entre no plano da validade. Como, por exemplo, não pode, a partir do advento do novo Código de Processo Civil, se limitar à indicação a respeito de paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou questão decidida. Não pode o juiz simplesmente trazer o artigo de lei sem fazer relação disso com a causa que está a seu crivo. Não poderá mais o juiz, depois do advento do novo código, empregar conceitos jurídicos indeterminados, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, e deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação de entendimento. Tem muito de hermenêutica nesse artigo aqui. Tem muito do working aqui. O senhor não concorda? É verdade, o senhor tem razão. Existe um mandamento fundamental, digamos assim, do working, que é o de coerência e de integridade. O que esse artigo fez foi tornar texto legal anseios que já são há bastante tempo trabalhados pela melhor doutrina processual do país. Então tem diversos autores, e aqui eu falo processual, mas eu incluo também autores de teoria do direito, né, que estão discutindo hoje em dia a pertinência e a exigência, digamos assim,
de que os juízes enfrentem a questão meritória, né? Então, não se trata simplesmente de mencionar, por exemplo, uma súmula. Não, de acordo com a súmula tal, indefira o pedido. É preciso que você encaixe a súmula no caso concreto, porque a súmula ela já é uma espécie de... ela é uma estandarização. Você torna um padrão, você cria um padrão a partir de um determinado sistema, mas você desvincula o padrão da origem dele e reaplica. Então aquele padrão vira uma coisa vazia. O professor Lênio Streck já dizia que a súmula ela era uma espécie de anticorpo. O sistema judiciário criou um anticorpo porque ele estava analisando aquelas decisões altamente contraditórias e conflituosas. Então ele criou uma espécie de anticorpo. Era uma resposta natural do sistema. O problema é que elas se tornaram uma espécie de lugar comum. Bastava que você citasse uma súmula e a questão estava resolvida. Agora, em boa hora, parece que o novo Código de Processo Civil se alinha a essas questões que a filosofia já de há muito denunciava, de que não é possível resolver uma questão de direito simplesmente fazendo uma citação. Professor, para que possamos encaminhar a nossa conversa. Esse artigo que eu acabei de mencionar, que hermeneuticamente é um artigo extremamente interessante, ele traz no seu parágrafo 2º a dificuldade do próprio sistema de romper com a questão da subjetividade. Isso já foi um elemento bastante denunciado, principalmente pela doutrina, e isso vem acontecendo há um certo tempo já. E agora essa discussão toma, né, um outro lugar, porque o código está por ser publicado. E esse parágrafo 2º desse artigo, como ele fez referência, ele traz a questão da ponderação como um valor de subjetividade no processo de tomada de decisão. Eu gostaria que o senhor finalizasse a importância, né, desse discurso, tanto para o novo código quanto para a disciplina, que é a razão pela qual o senhor está aqui hoje. Realmente, professor, o parágrafo 2º ele tem ele traz uma problemática bastante ímpar, que é a questão da ponderação dentro do nosso processo. Aliás, teoria que, baseada nas palavras de Robert Alexy, já é muito difundida no nosso país. Talvez os principais vértices dessa teoria aqui no nosso país sejam o ministro Luiz Roberto Barroso e a professora da UERJ, a Ana Paula de Barcelos. São dois autores que trazem bastante esse acolhimento da ponderação de interesses, né, que já é denunciado pelos hermeneutos, notadamente pelo professor Lênio Streck, como uma espécie de vulgata da jurisprudência dos valores que a Alemanha experimentou algum tempo atrás. Então, o que acontece é que nós importamos uma ponderação de interesses e aplicamos ela a uma moda brasileira. A verdade é essa. Então, apesar de todos os mecanismos que são descritos nos livros do professor Luiz Roberto Barroso e da professora Ana Paula de Barcelos, o que se tem é o seguinte: o juiz se depara com uma situação A e com uma situação B. Ele conjuga essas normas e ele decide. E o tal sopesamento, na verdade, é uma exteriorização de subjetividade, porque o juiz já decidiu. Quando ele pondera, na verdade, o que ele faz é fundamental, o que ele já tinha decidido. Então, o que acontece no nosso processo decisório é: o juiz atravessa uma ponte hermenêutica sem efetivamente tê-la construído. Ele sai de um lado onde existe o problema, chega do outro lado onde está a solução, sem efetivamente construir essa ponte. O que ele faz, depois de ponderar, é tão somente justificar o que ele já tinha decidido. Então, esse problema, que já é denunciado de há muito também, continua sem solução graças a esse parágrafo 2º. Porque ainda continuamos apostando na subjetividade, ou digamos até na liberdade de consideração. Isso, é claro, é derivado de uma série de problemas. Tem a ver, por exemplo, com a livre apreciação das provas, né? E que não se diga por aí que os hermeneutas defendem o valor, digamos assim, taxado pela lei da prova. Não é isso que se defende. Não se quer designar tal prova tenha valor X, tal prova tenha valor Y. Não é isso que o hermeneuta defende. Mas entre a prova tarimbada e a livre apreciação das provas tem um caminho gnoseológico muito grande e que não é explorado.
e que a doutrina deixa de analisar com mais profundeza. Então, isso faz parte, digamos assim, daquilo que o professor Vará chamou de senso comum teórico dos juristas. Nós continuamos apostando e acreditando que isso é assim porque é assim. E não se questiona, e não se busca. E as razões que tornaram essa aposta na ponderação algo válido, elas se perderam. Se perderam numa sedimentação da linguagem, que já não é mais buscada. Então, o que o hermeneuta faz é isso. Ele cavoca, ele vive revolvendo esse chão linguístico, cuja sedimentação nos faz perder de foco aquilo que realmente importa. Bom, esse é um tema que poderia nos deixar por um tempo muito maior em discussão, né, professor? É verdade. Eu agradeço a sua participação. Já gostaria de lhe convidar para mais um programa futuramente, para que a gente possa dar sequência a essa conversa, porque realmente é importante que as pessoas tenham conhecimento e noção, né, desse tipo de diálogo. Então, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. E obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Muito obrigado.